Não, agora é... Presidente, colegas, meu tema original hoje eu quero fazer uma retrospectiva, vereador Renato Oliveira, vereador Felipe Grêmio Maia, num episódio que aconteceu há 10 anos, no Brasil inteiro, mas principalmente em Caxias do Sul. Caxias do Sul foi vitrine do Estado nas manifestações de junho, aonde a gente pode fazer uma breve análise. Qual foi a mensagem, vereador Zanquim, que aquele momento das manifestações, num período pré-Copa do Mundo, 2014, depois, fecha a porta, por favor. 2 anos após, teríamos as Olimpíadas, a derrubada de uma presidente, a prisão de um outro presidente, a soltura do presidente, a eleição. Então, num período de 10 anos, naquele momento que o Brasil estava vivendo uma ebulição social e política, a efervescência que a gente viu de pessoas, vereadora Gladys, que começou do simples protesto no dia 6 de junho, lá na Avenida Paulista, cerca de 2.000 pessoas, né, que foram às ruas pedir que fosse diminuída a tarifa do transporte coletivo, naquela época, 20 centavos. Né, lembra? Os 20 centavos. E começou a desencadear uma série de manifestações Brasil afora. Aqui em Caxias, né, nós tivemos diversas manifestações, mas a data simbólica do dia 21 de junho, nós tivemos 35.000 pessoas, vereador Alberto, senhor que era jornalista à época, né, radialista, 35.000 pessoas nas ruas da nossa cidade. A maior do estado do Rio Grande do Sul e uma das maiores do país. Caxias do Sul, naquela época, e quem acompanhava, a vereadora Estela não está aqui, mas na época ela tinha 12 anos, provavelmente, não lembra, mas desencadeou outros movimentos, desencadearam. Por exemplo, Ocupa nas escolas, que ela foi uma das lideranças. Eu estava no meu primeiro ano de mandato, em 2013, e a Câmara de Vereadores, naquela época, a presidência do vereador Edson da Rosa, esse plenário superlotado de gente, as pessoas quebrando as vidraças da prefeitura, algumas pessoas quebrando as vidraças da prefeitura, atirando pedras nos guardas municipais. Hoje parece um filme, né, que a gente está revivendo, porque isso aconteceu exatamente há 10 anos. Pessoas que nunca tinham segurado um cartaz de protesto, um protesto que passou, antigamente, o vereador Renato, que também é oriundo de movimentos sociais, o panfletinho, né, convidando para manifestação, para greve, da luta de saúde, enfim, dos movimentos sociais, teve uma avalanche através das redes sociais. No momento, naquela época, o Brasil tinha cerca de 50% de pessoas com acesso à tecnologia. Era Orkut, era Facebook, o WhatsApp estava recém entrando. Mas mesmo assim começou uma explosão através das redes sociais, das manifestações. Hoje nós temos cerca de 91% da população, segundo dados do IBGE, com acesso, né, a um celular e à internet, seja o Wi-Fi numa praça, parque ou internet particular. Naquela época, vereador Velocino, as pessoas foram às ruas lutar pelo direito à cidade, por transporte, por mobilidade, foram lutar por acesso à educação e também à saúde. Pessoas morrendo nas filas dos hospitais, no chão, sem maca, as macas nos corredores, nos hospitais do Rio de Janeiro, junto à corrupção política, os conchavos políticos que a gente sempre viu e era normalizado, os conchavos políticos. E vereador Fiuza, as crianças têm um ginásio na escola para poder jogar um futebol, jogar um vôlei, fazer uma atividade física, e o governo gastando bilhões, cerca de 8 bilhões de reais, em estádio de futebol. Estádio de futebol esse que muitos hoje estão, e o vereador Felipe, que conhece muitos deles, estão sem uso. Cidades que estavam construindo metrôs, obras viárias,
Um exemplo desse é Mato Grosso, que agora eles demoliram, gastaram cerca de 2 bilhões para destruir toda a questão do metrô, que prejudicou toda a mobilidade da cidade. Como não foi feito o metrô, agora eles quebraram com tudo. Então, um prejuízo social e econômico, né, em virtude da Copa do Mundo, que se avizinhava 2014, o que estava botando o Brasil, o país dos BRICS, né, na vanguarda, o Brasil, o país dos sonhos, o país do topo. E aí, então, a imprensa pensou, mas quem é o líder? Quem são os líderes? Naquele momento, a gente não sabia quem eram os líderes, porque todo mundo era líder. Rabiscava, né, no seu caderninho lá, levava uma folha, trazendo um papelão, e a sua reivindicação era válida. Nasceu de 20 centavos e se ampliou para as lutas maiores, com uma indignação do povo por não ter uma área de lazer numa escola, no bairro, mas construir estádios faraônicos e bilhões de bilhões que poderiam ser realmente investidos em obras de infraestrutura, né, na cidade, no entorno, estavam sendo desviados por corrupções de diversos setores, tanto privado, tanto público, e também, né, obras de mobilidade que nunca saíram. Exemplo disso é Porto Alegre, que até hoje tem obra inacabada. Então, eu faço essa minha fala, porque a gente não sabe onde desencadeou. Muitos são as narrativas, muitos são os discursos que a gente ouve até hoje, 10 anos após. Talvez uma parte mais da esquerda radical diz que foi o ovo da serpente, né, que gestaram o ovo da serpente. Tem até um livro que fala isso, o ovo da serpente, que foi a gestação do Bolsonaro. Outros dizem que não. Os movimentos sociais se fortaleceram a partir desse momento. Mas eu quero dizer o seguinte, que foi importante. Porque pessoas que nunca foram às ruas foram, essa insatisfação que o povo brasileiro vivia reprimido, né, não tinha coragem de sair às ruas, não tinha coragem de se manifestar, foram, né, Caxias do Sul naquela época, colegas vereadores, e pasmem, era o prefeito Alceu, o prefeito. E nós diminuímos a tarifa do transporte coletivo naquele ano, anterior a isso. Então, aqui em Caxias do Sul, a gente não tinha o que estar reclamando. Ninguém falava de saúde, poucos falavam de saúde, de educação, enfim. O assunto, sabe o que era naquela época? Vereador Felipe, o senhor lembra o que era? A mudança do horário da sessão. Porque a gente a gente estava um debate de mudar o horário da sessão, que era de noite, né, passar para esse horário que nós temos hoje. E eu pedia para as pessoas, vocês assistem a sessão? Não, a gente nem sabe onde que passa. Mas vocês conhecem? Não conheço, mas estavam com cartaz contra, né, porque uma narrativa foi criada que a gente estava querendo trazer a sessão para amanhã, para não permitir que o povo viesse fiscalizar a Câmara de Vereadores. E essa pessoa já não faz mais parte da história da política, né? Mas foi criada uma narrativa, botaram a Câmara na vidraça que a gente queria fazer coisas escusas aqui, que a gente não queria trabalhar, que a gente não queria... Então eu fico pensando assim, olha, numa passagem de 20 centavos lá na Avenida Paulista, com 2.000 pessoas, nós tivemos a maior manifestação do Rio Grande do Sul aqui em Caxias, e a pauta principal aqui em Caxias naquela época, e vocês podem dar um Google que vocês vão ver, né, era a questão do horário da sessão. E que hoje estamos aqui, possibilitando que a gente fique de manhã aqui no plenário da Câmara, terça, quarta e quinta, e que a gente possa, né, percorrer os bairros, fazer reuniões de comissões, né, trabalhar, e sem gastar também hora extra, que era o debate que se tinha. Vocês imaginam, colegas, que a gente começava a sessão às 5 da tarde, e às vezes a gente saía daqui meia-noite. A gente passava o dia inteiro aqui na Câmara, ou em reuniões, que as reuniões das comissões eram de manhã ou da tarde, e a gente ficava até às 11 da noite. Quando não fazia o palco com as pessoas que estavam na plateia, esperando a homenagem, a gente tinha que interromper a sessão para fazer um discurso, né, 2, 3 ali, e aí a gente tinha que interromper para fazer homenagem. Então, os discursos que a gente observa de 10 anos atrás para agora, se a gente conseguir ver o que mudou nesses 10 anos, né, qual foi a importância. Por isso que eu defendo, vereador Schalco, não uma mordaça. Eu não defendo que seja feita uma mordaça, que não seja feita uma censura, mas algo a gente tem que fazer. Porque é inadmissível que hoje qualquer um fale qualquer coisa para político, para cidadão, para um pai de família, nas redes sociais, e tudo passa impune. Não acho que tem que ser mordaça, mas as pessoas se rebelaram tanto de 10 anos para cá, e que tudo se naturalizou. Todo mundo é dono das redes sociais, todo mundo fala o que quer, né, e fica por assim. Por isso que a gente precisa, daqui a pouco,
rever posições, né, e modernizar o processo das mídias que nós temos hoje. Então, fica essa minha fala. Que bom que nós tivemos aquelas mobilizações em 2013, que mudaram, né, muitas ações de políticos, os conchavos políticos, hoje está mais transparente, mas principalmente a história política e social do Brasil foi através das grandes mobilizações de junho de 2013. Obrigado, presidente. Obrigado.